capítulo de número 10. João 10, versículos 22 a 23. Vamos ler de forma responsiva. Eu leio o primeiro, os irmãos o segundo e assim por diante. João 10, 22 a 30. Ouço algumas Bíblias com suas páginas viradas. João 10, 22 a 30. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram. Até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Eu e o Pai somos um. Vamos orar, irmãos, uma vez mais. Santo Deus, que privilégio, Senhor, que bênção é nos assentarmos, Senhor, aos Teus pés nessa manhã, para ouvir o Senhor falando conosco na pessoa do Teu Filho, conforme está registrado, Senhor, nas Sagradas Escrituras. Eu, Senhor, como Daniel disse, Senhor, não sou coisa alguma sem Ti, Senhor. Me sinto tão pequeno, Senhor, para pregar segundo a Tua palavra. Mas, Senhor, é na confiança do Teu Espírito, é na confiança da obra que o Senhor realizou na cruz que nós nos colocamos, Senhor, para falar e para ouvir, Senhor, da parte do Senhor. Por isso, tem misericórdia de nós, Senhor, ser propício, Senhor, a nós, pecadores, e visita-nos, Senhor, com graça nessa manhã. Nos transforma, salva, Senhor, quem ainda não conhece o Senhor, e que em tudo isso Tu sejas glorificado, Senhor. Em nome do Teu Filho Jesus é que nós oramos. Amém e amém. Irmão, se eu perguntasse hoje para você, quem é você? Como que você poderia se identificar? Qual é a sua identidade? Talvez você me falasse o seu nome, você mostrasse, não sei, o RG. Mas a verdade é que quando a gente fala de identidade, a gente está falando daquilo que nos define. E o que define você? O que é aquele traço marcante que identifica a sua pessoa? Será que são os seus bens? Será que é o que você tem, o que você conquistou, a sua propriedade? Será que é a sua posição social, o trabalho que você desempenha na sociedade? Será que é a opinião das pessoas, como os outros te julgam, quem as pessoas pensam que você é? Tem muita gente que considera que isso é a sua identidade. Nós vivemos num mundo pós-moderno, um mundo que é um mundo desiludido, que por muitas vezes colocou a sua confiança na ciência, na paz mundial entre as nações, e vez por vez a humanidade tem visto esses falsos sonhos desmoronarem. Então muitas pessoas abraçaram aquilo que a gente chama de niilismo, de ceticismo. Elas não se preocupam mais com a identidade. Elas abraçam coisas desse tipo, bens ou posição social, como determinantes para a sua identidade. Muitas pessoas só querem saber de realmente gozar os prazeres desse mundo. E essa coisa de identidade, saber quem eu sou, isso é uma coisa do passado. Hoje em dia já não se pensa mais nisso. Mas tem muitas pessoas que vão dizer assim, olha, não, o que me define realmente não são essas coisas externas. Eu sou uma pessoa que tenho valores, aquilo que me define é algo mais profundo. Então, talvez, hoje em dia, até com a psicologia, muitas pessoas pensem que a sua identidade é a sua personalidade, seus traços de caráter, as suas inclinações, ou até mesmo a sua opinião pessoal, aquilo que eu julgo, quem eu sou, é isso que determina a minha identidade. Então, se eu acreditar que eu sou uma pessoa forte, se eu acreditar que eu sou uma pessoa importante, eu vou ser assim porque eu resolvi na minha mente que essa é a minha identidade. Mas a verdade, irmãos, é que se nós formos considerar mesmo coisas internas, coisas interiores, subjetivas como determinantes para a nossa identidade,
nós vamos ver que elas são coisas imperfeitas. Nós, a verdade é, somos maus, somos pecadores. Se nós buscarmos a referência da nossa identidade em nós mesmos, naquilo que já está dentro de nós, nós estaremos também, tanto quanto as pessoas consideram coisas externas, nós estaremos equivocados. Qualquer pessoa que baseia a sua identidade nessas coisas todas que eu acabei de falar, é uma pessoa que está criando para si mesmo uma falsa identidade. Uma identidade que é vazia. Isso é uma tragédia, porque a pessoa que vive a sua vida, que baseia a sua identidade nesses fatores, nessas características, ela tem uma vida desperdiçada, uma vida vã, uma vida que um dia vai ver todos esses fatores desmoronando um por um, porque são coisas que não duram para sempre, são coisas que são falhas. Quando a gente olha para nós mesmos, a gente olha essa questão da identidade, nós vemos que nós precisamos de uma identidade que seja plena, uma identidade que seja restaurada, uma identidade que seja completa. E nós só podemos encontrar essa identidade perfeita em Cristo Jesus. Nós só podemos encontrá-la em Deus. Quando nós olhamos para esse texto aqui, para esse contexto, na verdade, onde esse texto se insere, a gente vê que o Senhor Jesus tinha acabado de participar daquela que é chamada Festa dos Tabernáculos. O Senhor Jesus havia se dirigido a Jerusalém para celebrar essa festa, e ao longo desse período ele havia feito muitas obras, ele havia pregado às multidões, pregações que tinham maravilhado as pessoas tinham ficado admiradas com a doutrina e com a autoridade com a qual o Senhor Jesus pregava. Ele também tinha realizado um poderoso sinal durante essa festa, que foi a cura de um cego de nascença. O Senhor Jesus foi lá e curou uma pessoa, um homem, que nunca havia visto a luz do sol desde a sua nascença, desde o seu nascimento. E por causa dessas coisas começaram a se levantar oposição e ameaças ao Senhor Jesus. A gente vê que os judeus começam a rejeitar e rejeitar cada vez mais o ensino do Senhor Jesus Cristo, e eles não conseguem enxergar a maravilha da presença de Deus na vida dele. E o Senhor Jesus também, ele começa a responder aos judeus e acusá-los e demonstrar o motivo da incredulidade deles, que, na verdade, o coração deles era mau. E até mesmo, como o Senhor Jesus Cristo diz, eles eram filhos do diabo. Passada a festa dos tabernáculos, 3 meses depois, uma nova festa é celebrada em Jerusalém, que é chamada a festa da dedicação. E é nesse contexto que está o nosso texto aqui. E o Senhor Jesus Cristo, durante essa festa da dedicação, ele dá um poderoso ensino para o povo que estava ali reunido em Jerusalém para celebrar essa festa. E é sobre isso que nós vamos falar. Esse ensino do Senhor Jesus fala da nossa identidade na identidade de Cristo. Então, o nosso tema nessa manhã é a nossa identidade na identidade de Cristo. Em primeiro lugar, o Senhor Jesus fala sobre a falsa identidade. Falsa identidade. Vamos abrir aí as nossas Bíblias. Vamos ler dos versículos 22 a 26. Vamos ler novamente de maneira responsiva. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram. Até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Irmãos, que festa era essa chamada a festa da dedicação? É uma festa que hoje em dia ela é conhecida como Hanukkah pelos judeus, ela é celebrada mais ou menos ali no período do nosso Natal. Né? Então, no hemisfério norte, Natal se dá no inverno, e está escrito aqui que era inverno. E o que essa festa comemorava? Essa era uma festa que, diferente de todas as outras que estão retratadas aqui no Evangelho de João, como a Páscoa e como tabernáculos, era uma festa extra-bíblica. É uma festa que não estava lá ordenada no Antigo Testamento que os judeus deveriam celebrar. No entanto, mesmo assim, o Senhor Jesus se dirigiu a Jerusalém para celebrá-la. Era uma festa que ela tinha um caráter assim, nacional, cívico muito grande. Ela comemorava a libertação de Israel do domínio do imperador Antíoco Epifânio. Esse imperador Seleucida foi um cara muito mau. O que ele fez? Ele, tendo conquistado Jerusalém, ele transformou o templo do Senhor num templo de deuses pagãos. Ele sacrificou um porco, que, considerado para a lei judaica, era um animal
impuro no altar de Deus. Ele, na verdade, transformou o altar que era de Deus no altar ao deus Zeus. Ele transformou as câmaras do templo num bordel. Enfim, ele completamente tornou impuro o templo. Ele poluiu o templo com coisas absurdas, com coisas horríveis. Então se levantou Judas Macabeu e, junto com um exército de homens, eles conseguiram vencer o exército de Antíoco Epifânio e expulsá-lo de Jerusalém. E então, 3 anos depois do começo desse domínio de Antíoco, eles novamente consagraram o templo ao Senhor, eles purificaram o altar de Deus, consagraram ele a Deus, e por isso que é chamado de a festa da dedicação. O altar foi novamente dedicado, consagrado ao Senhor. E aqui também diz que era inverno no pórtico de Salomão. Esse era um tempo que em Jerusalém costuma ficar muito frio. A gente pode imaginar, lá fica perto do deserto, mas Jerusalém às vezes até mesmo neva. E Jesus estava nesse lugar chamado Pórtico de Salomão, que era um lugar abrigado do templo, era um lugar onde as pessoas costumavam se reunir, ficava ali na parte leste do templo. Era, na verdade, a gente pensa em pórtico como só uma portinha, mas se você colocar lá no Google e botar lá Pórtico de Salomão, você vai ver que, na verdade, era uma série de grandes colunas com mais de 10 metros de altura e que tinha um teto de madeira lindo sobre aquele lugar. E ali as pessoas se juntavam para se abrigar no calor durante o verão do sol e no inverno das chuvas e do frio do inverno. E ali estava o Senhor Jesus passeando pelo templo. Eu acho muito bonita essa expressão, a gente pensando que o Senhor do templo estava ali em carne e osso, passeando pelo templo. E é nesse momento que ele é abordado, a Bíblia diz que ele foi como se fosse assim, encurralado de alguma maneira. Uma série de judeus se chegaram, se colocaram à volta dele e pressionaram e perguntaram para ele: se você é o Cristo, diz logo para a gente. Não fica mais de rodeios, não fica mais tergiversando, diz para a gente, se tu és o Cristo, fala francamente. E aí, como sempre, o Senhor Jesus ele não responde de acordo com as expectativas humanas, ele não responde de acordo com as expectativas daqueles judeus. E o que ele faz? Ele aponta, na verdade, para a incredulidade dos judeus. Em vez dele falar, tá bom, já que vocês querem saber, sim, eu sou o Cristo, sou eu mesmo, vocês podem crer em mim. Ele não dá essa resposta. O Senhor Jesus Cristo vai e aponta para a incredulidade dos judeus. Era óbvio, irmãos, que os sinais, que os prodígios que o Senhor Jesus operava, que a pregação dele, única, ninguém pregava como ele, davam testemunho que ele estava ali como alguém enviado da parte do Pai. Ele era o Messias que Israel esperava. Ele é o Cristo. Porém, por algum motivo, os judeus olhavam para ele e não conseguiam enxergar. É mais ou menos como aquela parábola lá de Lázaro e do homem rico, né, que o homem rico pede que o Senhor Jesus, que na verdade que Abraão envie Lázaro para falar para os irmãos dele. Ele fala, olha, eles têm a lei e os profetas. Se eles não crerem nisso, não adianta ninguém falar mais. Ou seja, não adiantava o Senhor Jesus Cristo falar mais nada, porque não era uma questão de eles não conseguirem entender. Não era uma questão assim de compreensão, uma questão lógica, que eles não estavam entendendo que Jesus era o Cristo. Era algo mais profundo, era algo no coração dele, era a incredulidade deles. E aqui, irmãos, isso aqui deixa para a gente muito claro que o pecado ele tem um poder de cegar as pessoas. Ele tem um poder de nos cegar. Mesmo Jesus Cristo fazendo sinais extraordinários, como curar uma pessoa que nunca enxergou na vida, uma pessoa que nasceu cega, ela passar a enxergar. Mesmo isso, aqueles judeus não conseguiam ver nisso um sinal de Deus. Pelo contrário, eles perseguiram Jesus por causa disso. E por quê, irmãos? Por que eles não conseguiam enxergar em Jesus o Cristo enviado de Deus? Porque o coração deles, preso, cativo pelo pecado, escravizado pelo pecado, preso às trevas, eles buscavam outras coisas. Eles buscavam um Cristo diferente. A gente vê aqui que eles estavam na festa da dedicação, no Hanukkah. Eles esperavam um Cristo que fosse como os macabeus. Um Cristo que libertasse Israel politicamente do cativeiro de Roma. Um Cristo que liderasse o povo judeu em guerra e levasse eles a serem prósperos, a serem vitoriosos em guerra. Eles esperavam um Cristo diferente do Cristo que havia sido enviado para eles. E muitas vezes, quando a gente olha essa reação dos judeus, nós mesmos nos identificamos com isso. O pecado que ainda, infelizmente, habita em nós e precisa ser mortificado dia após dia, muitas vezes desvia o nosso coração do foco. Em vez de nós buscarmos o Senhor e as coisas do Senhor, nós muitas vezes queríamos que Deus fosse conforme a nossa vontade. Mais ou menos como aquele filme lá do Jim Carrey, esqueci o nome, Todo-Poderoso, né?
um Deus segundo o nosso coração. Nós não queremos que o nosso coração seja segundo Deus. Nós queremos que Deus faça a nossa vontade. Nós não oramos para que Deus nos transforme, as nossas inclinações, os nossos desejos. Nós oramos para que os desejos e as inclinações de Deus sejam conformados às nossas. E eu me lembro, nessa semana, de um episódio muito engraçado que eu vivi com a Sofia, com a minha filha. A gente estava lá em casa comendo morango com chocolate, né? E aí derreti um bocado de chocolate, botei lá num copo, a gente foi mergulhando morango e comendo. E ela já tinha comido bastante chocolate, né? Ela é uma criança nova, tem 3 anos, não é legal ela comer muito chocolate assim, pode fazer mal para o estômago dela. E eu falei, olha, filha, você já comeu o suficiente, agora chega, já está bom. E ela começou a chorar. Como toda criança, ela quer o que ela quer, e se não der, ela vai chorar, ela vai espernear, vai fazer aquela birra. Aí eu chamei ela, fomos no quarto, vamos conversar, Sofia. Eu falei com ela o seguinte, filha, em vez de você ficar chorando, reclamando porque você quer mais disso, você deveria estar agradecendo a Deus porque você pôde experimentar dessa coisa tão gostosa até esse momento. E eu falando isso para ela, de repente caiu a ficha, que aquilo servia muito mais para mim do que para ela, talvez. Quantas vezes eu não tive de Deus a resposta que eu queria, quantas vezes as coisas não aconteceram da forma que eu desejava, e em vez de eu agradecer a Deus por tudo que aconteceu até ali, por Ele estar conduzindo a minha vida da maneira como apraz a Ele, eu preferi me entristecer, ou ficar com raiva, ou ficar nervoso, ou buscar em outras fontes os recursos para que a minha vontade fosse realizada. Esse era o problema desses judeus aqui. Eles queriam que o Cristo de Deus fosse um Cristo segundo a identidade deles. Eles não queriam que a identidade deles fosse transformada, fosse de alguma maneira corrigida. Eles queriam um Deus que espelhasse, que refletisse a identidade deles. E é assim que muitas vezes nós vivemos. Nós não queremos ter a nossa identidade transformada. Nós queremos ter a nossa identidade reforçada. A gente quer que o nosso nome, a nossa natureza humana, ela seja exaltada, ela seja colocada num pedestal. A gente quer prevalecer muitas vezes sobre os outros e até mesmo sobre Deus. E a minha pergunta para você nessa manhã é essa. Em que lugares da sua vida, do seu coração, você tem cultivado essa falsa identidade? Você tem tentado dobrar a vontade de Deus ou você tem ignorado a palavra dele para que as suas inclinações humanas e até mesmo pecaminosas prevaleçam na sua vida? Se nós temos vivido a nossa vida dessa maneira, em muitos aspectos, como a gente leu aqui em 1 João, a gente não pode dizer que a gente não tem pecado, porque a gente tem, isso acontece diariamente na nossa vida. Nós estamos construindo uma falsa identidade. Mas graças a Deus, porque o Senhor, ele, nessa passagem aqui, ele ensina para a gente, ele dá para a gente a resposta, a solução para esse problema. E é o nosso segundo ponto. Qual é a nossa identidade? Como que eu faço para fugir dessa falsa identidade e cultivar e criar uma identidade verdadeira? Qual é a nossa identidade? E o que a gente vê aqui na palavra de Deus é que a nossa identidade é a de ovelhas de Cristo. Se tem algo que nos define, é que nós somos ovelhas de Cristo. Vou pedir para vocês lerem os versículos 27 a 28. Podem ler. O Senhor Jesus, após censurar, após acusar a incredulidade dos judeus, mostrar o erro deles, ele vem então e passa a falar sobre o motivo pelo qual eles não podem entendê-lo e quem são aqueles que podem entender as palavras dele, enxergar que ele é o Cristo. E o Senhor Jesus passa então a tecer esse poderoso ensino sobre salvação. É fantástico, é maravilhoso como que o Senhor Jesus Cristo ele se usa de um evento que até certo ponto constrangedor, incômodo, ele está sendo questionado por opositores, para então passar a falar sobre salvação de uma maneira poderosa. E o que o Senhor Jesus diz sobre salvação, em primeiro lugar aqui, é que se nós somos salvos pela palavra de Deus. Se alguém há de ser salvo nessa terra, não vai ser por boas obras, não vai ser porque nasceu numa família crente, mas é porque ele ouviu a palavra de Deus.
E essa capacidade, irmãos, de ouvir a palavra de Deus, de entender que quem está falando com você nas Escrituras é o próprio Senhor, é uma capacidade que vem somente dele mesmo. É Ele quem abre os nossos ouvidos para que nós possamos, então, ouvir a palavra dele falando pessoalmente, diretamente conosco, e é essa palavra transmitida pelo Espírito Santo no nosso coração que, então, nos dá vida, que nos vivifica, que nos tira do cativeiro do pecado, que nos tira das trevas, da morte, que nos desperta, nos ressuscita com Cristo Jesus e nos faz, então, sermos ovelhas do Senhor. Nós somos transformados, nós somos vivificados, nós somos ressurretos pela palavra que procede da boca de Deus e que é aplicada a nós pelo Espírito Santo. Mas não apenas nós ouvimos a palavra de Deus, nós temos também comunhão com Jesus. Ele fala assim, eu as conheço. E aqui o pastor Roster, ele constantemente prega que esse conhecer aqui não é o conhecer lógico, racional, que também é um conhecer legítimo, mas é o conhecer de intimidade, é esse conhecer que é muito famoso na cultura judaica, de você ser íntimo de alguém. As ovelhas de Cristo são conhecidas por Ele, Ele sabe quem é você. Ele te conhece pelo nome. Antes que houvesse mundo, Ele já havia decretado que você haveria de nascer no dia tal, no lugar tal, e que no dia específico da visitação do Espírito Santo, você seria então nascido de novo e se tornaria ovelha dele. Nós temos comunhão com Jesus. Isso é intrínseco à natureza da nossa salvação. E mais do que isso também, nós somos santificados. Isso é uma característica de quem é ovelha do Senhor. Ela ouve a palavra, ela é conhecida pelo Senhor, mas ela o segue. Aqui diz que aquele que pertence ao Senhor Jesus, aquele que é ovelha dele, anda segundo os passos dele. É santificado, é transformado dia após dia a se tornar parecido com ele. Não existe, irmãos, alguém que seja salvo no Senhor Jesus Cristo que não seja progressivamente santificado, ou seja, progressivamente transformado à semelhança do Senhor Jesus Cristo. Todas as pessoas que são salvas em Cristo Jesus, elas experimentam no decurso da sua vida, claro que cada um com um ritmo diferente, mas elas experimentam esse processo bendito da santificação. E após o Senhor Jesus Cristo dar esse panorama do que é a nossa salvação, ele então passa a falar dos benefícios da redenção. Ele passa a falar de como que Deus é rico para com as suas ovelhas, como que Deus é bom, como que Deus é generoso, como que Deus é maravilhoso no tratar das ovelhas do seu rebanho. Ele diz que nós temos a vida eterna. Ele nos dá, ele nos concede a vida eterna. Nenhum de nós nasce com vida eterna. Nós somos imortais. Né? A partir do momento que a gente nasce, mesmo depois da morte, seja qual for o destino da pessoa, se ela vai para o céu, se ela vai para o inferno, ela vai eternamente existir. Não existe um momento em que uma alma deixa de existir. Mas a vida eterna é algo diferente. Vida eterna não é você existir para sempre. Vida eterna é a vida que existe no próprio Deus. Porque só Ele é eterno. Só Ele não tem começo e não tem fim. E quando Jesus diz que Ele nos dá a vida eterna, Ele está falando que a própria vida dEle, a vida que existe nele, é concedida a nós. Nós recebemos a própria vida de Deus na nossa vida. Ele diz que nós jamais pereceremos. Ou seja, mesmo que você experimente a morte, mesmo que chegue o dia em que você vá fechar os seus olhos nesse mundo, você pode ter certeza que sua alma vai estar com o Senhor. E no dia da ressurreição você vai ressuscitar em um corpo glorioso e vai estar com Ele para sempre. Nunca vai experimentar a morte, a segunda morte que fala lá em Apocalipse. Essa morte terrível de condenação. Nós jamais pereceremos. A morte já não é mais uma ameaça para a gente. Nós não precisamos mais viver com medo de morrer. De repente eu chegar lá e pegar um exame e está lá o diagnóstico de que, de repente, nós temos um câncer terminal, ou alguma outra enfermidade, ou uma ameaça de um malfeitor, qualquer coisa que possa ameaçar a nossa vida, isso não deve mais nos desencorajar. É por isso que a gente vê os cristãos do passado, aqueles mártires, enfrentando imperadores, enfrentando generais, enfrentando ameaças terríveis, cantando louvores a Deus. Porque eles sabiam que eles não iam mais experimentar a morte. Eles não estavam mais sujeitos a perecer. A morte não era mais um grilhão que detinha a vida deles. E assim também nós, irmãos, que somos ovelhas do Senhor, nós não pereceremos. Mas o Senhor vai lá e fala também algo tremendo,
que até a gente cantou a música que me chamou a atenção, que as ovelhas do Senhor são seguras pelas mãos dele. As ovelhas do Senhor estão nas mãos de Jesus. Nós estamos nas mãos de Jesus. Isso me lembra uma ilustração que eu acho muito interessante de um pai que vai atravessar a rua com um filho. Nós, muitas vezes, né, com filhos pequenos, eu com a Sofia, temos que atravessar a rua e a gente fica um pouco aflito, porque a criança, ela muitas vezes não obedece os nossos comandos, né? Ela vai lá e sai correndo do nada. Quando a gente vê, a criança se coloca numa situação de risco. E aí, quando a gente vai atravessar a rua com a criança, qual é o procedimento que a gente normalmente faz? Será que a gente vira para a criança, olha, meu filho, está aqui a minha mão, você tem que segurar firme, você tem que segurar com força a minha mão, porque senão você pode cair e você vai se machucar? Ou será que eu, como pai, eu mesmo vou lá, seguro a mão da minha filha, seguro forte, para que mesmo que ela tente correr, mesmo que ela se jogue no chão, mesmo que ela faça qualquer coisa, eu não deixe a vida dela dependendo dela mesma, porque eu sei que ela é pequena, eu sei que ela é fraca e sei que ela é dependente de mim. Da mesma maneira, o Senhor nos trata. Da mesma maneira, o Senhor sabe que nós somos pecadores, Ele sabe que nós somos falhos, Ele não coloca o destino final das nossas vidas, Ele não coloca a nossa salvação nas nossas próprias mãos. Mas Ele diz que Ele mesmo, como bom pastor, nos segura de uma maneira firme com as mãos dele, a mão do Senhor que é poderosa, que é, ao longo da Bíblia toda, um sinal de poder, de presença de Deus. É com essa mão que já operou tantas maravilhas ao longo das Escrituras que a gente lê que nós somos seguros, que nós somos, então, unidos ao Senhor. Isso é um grande conforto para a gente. A gente saber que, embora a gente esteja nesse mundo, entregue à nossa própria carnalidade, os nossos pecados, sujeitos às influências desse mundo mal, tendo Satanás constantemente nos assediando, nos tentando, a nossa salvação, o nosso destino eterno, não está nas nossas mãos. Não depende de quem quer ou de quem corre, como Paulo diz. Não depende do que você faz ou do que você deixa de fazer. Mas depende de um Deus que é poderoso, de um grande Salvador, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E isso deve, então, consolar nosso coração. A nossa identidade é uma identidade de ovelhas do Senhor. Nós somos pequeninos, nós pertencemos a Ele, mas é nele que está a nossa identidade. É nas mãos do Senhor que nós estamos seguros. Então, conforte seu coração. Se você sente, às vezes, uma ovelhinha perdida, você acha, às vezes, que o pasto está pouco, que você não vai ter do que se alimentar, ou talvez você ache que você está sujeito às intempéries, que você vai ser a qualquer momento atingido por alguma coisa ruim, saiba que você tem sobre a sua vida um grande pastor, que não é um homem para que minta, não é um homem para falhar, mas é o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele é o nosso pastor. É nele que a nossa confiança, que a nossa identidade está baseada, está fundada. Então, esse é o nosso segundo ponto. A nossa identidade é a de ovelhas de Cristo. E, em último lugar, terceiro lugar, nós vimos, em primeiro lugar, uma falsa identidade. Em segundo lugar, nós vimos a nossa identidade de ovelhas de Cristo. Em terceiro e último lugar, a identidade divina, a identidade do próprio Deus. Quem é Deus? Qual é a identidade dele? Porque disso dependem todas as coisas. Vamos ler aí os versículos 29 e 30. Os irmãos podem ler. Antes de falar qualquer coisa, quero fazer uma ressalva. Essa nossa tradução aqui, a Revista Atualizada, ela tem uma tradução que, até onde eu pesquisei, ela é a única que traduz dessa maneira. Então, aqui a gente vai divergir um pouquinho da Revista Atualizada para adotar a tradução que está em todas as outras versões da Bíblia. Vocês podem pesquisar também. Eu pesquisei na Revista Corrigida, na Nova Versão Internacional, as Bíblias em inglês, todas elas dizem o seguinte: em vez de estar aqui que aquilo que meu pai me deu é maior do que tudo, diz o seguinte: o pai que me as deu, que me deu as ovelhas, ele é maior do que tudo. Eu não sei por que o tradutor aqui optou por essa tradução, mas a verdade é que todas as outras, e faz bastante sentido, né, que o meu pai, que me deu as ovelhas, ele é maior do que tudo. Então, feita essa ressalva, o Senhor Jesus Cristo, ele fala aqui, então, ele passa a falar da identidade do Pai. Ele aponta o erro dos judeus, ele fala da identidade das ovelhas dele, então ele passa a falar da identidade do
Pai. Quem é esse Pai? Quem é esse Deus que enviou ele ao mundo para salvar pecadores? E ele começa dizendo que ele é maior do que todos. Não existe nada nesse mundo, nem fora desse mundo, que possa se opor a Deus. Nosso Deus é um Deus poderosíssimo. Um Deus que apenas de abrir a sua boca e falar, ele cria coisas maravilhosas, ele cria estrelas, ele cria o mar, ele cria as montanhas, as coisas magníficas que a gente vê na natureza, o Senhor criou apenas com o sopro, com o fôlego da sua boca. É esse Deus que é o Pai do Senhor Jesus Cristo. Foi esse Deus que o enviou à terra para ele salvar os pecadores. Esse Deus, ele é maior do que tudo e maior do que todos. O Senhor Jesus Cristo deixa isso bem claro. Quem me enviou está acima de vocês, ele falando com os judeus. Está acima da religiosidade de vocês. Está acima do poder humano, do poder temporal de vocês. O Pai é maior do que todos, mesmo que eles se juntassem para se opor ao Senhor Jesus, para matá-lo, para conspirar contra ele. Ninguém podia se opor ao Pai. Ele é o Senhor. Ele é o primeiro e o último. Aquele que é, que era e que há de vir. Esse é o Pai do Senhor Jesus Cristo. Mas ele não apenas é o Deus Todo-Poderoso, ele é também o autor da salvação. O Senhor Jesus Cristo diz que as ovelhas que ele tem, as ovelhas que pertencem a ele porque o Pai as deu para o Senhor Jesus. Se nós hoje somos salvos no Senhor Jesus, é porque teve um dia, no conselho eterno da Trindade, que o Pai escolheu cada uma das suas ovelhas. Falou, olha, essas aqui são as minhas ovelhas, são as suas ovelhas, eu estou dando para você, meu filho, para que na cruz do Calvário você possa morrer por elas, derramar o seu sangue, então elas sejam perdoadas, elas sejam limpas, elas sejam saradas. Nós pertencemos ao Senhor Jesus e pertencemos ao Pai. Ele que nos deu as nossas vidas para que Jesus pudesse morrer por nós e nos salvar. Ele é o autor da salvação, o Pai. E aí a palavra de Deus ela vem e fala uma coisa interessante. Nós lemos ali atrás que nós estamos seguros nas mãos de Jesus. Então o próprio Senhor Jesus ele fala isso, que vocês estão seguros na minha mão. E logo depois ele diz o seguinte, que nós estamos seguros pelas mãos do Pai. E aí a gente fica pensando assim, peraí, eu estou seguro nas mãos de Jesus ou eu estou seguro nas mãos do Pai? Será que tem alguma discordância nisso? Qual é a diferença entre eu estar seguro nas mãos de Jesus ou eu estar seguro nas mãos do Pai? E o Senhor Jesus Cristo vem e ele mesmo responde no versículo 30, o último versículo, ele diz o seguinte, que eu e o Pai somos um. Então, se nós estamos seguros em Jesus, nós estamos seguros pelo Pai e nós estamos seguros em Deus. E aí a gente vê, o Senhor começa a revelar, dar esse vislumbre da identidade divina, de quem é Deus. Se nós queremos, irmãos, entender quem é Deus, se nós queremos saber qual é a natureza desse Deus a quem nós servimos e adoramos, é preponderante que nós entendamos que Ele é um Deus triuno. O nosso Deus é uma trindade. A gente lê lá em 1 João, onde diz que Deus é amor. E a gente muitas vezes entende esse texto como se ele estivesse falando que o atributo do amor fosse um atributo preponderante em Deus, um atributo que se sobressai em Deus, mais, por exemplo, do que a santidade ou do que a ira de Deus. Como se o principal atributo, a principal característica do Senhor fosse o amor. Por isso que João estaria falando que Deus é amor. Só que não é essa a interpretação desse texto. Eu sei que isso mexe com muita gente, porque essa é a interpretação que a maioria das pessoas tem. Quando a palavra de Deus diz que Deus é amor, o que João está falando ali é que a característica intrínseca do Senhor é que Ele é uma trindade. Peraí, Fábio, o que tem a ver Ele ser uma trindade com Ele ser amor? Quer dizer o seguinte, que desde a eternidade passada, antes que houvesse mundo, antes que houvessem homens, antes que houvessem anjos, o Pai, o Filho e o Espírito viviam eternamente num relacionamento mútuo de amor entre pai e filho no vínculo do Espírito Santo. E é isso que caracteriza, é isso que define Deus. O relacionamento entre as três pessoas da Trindade, esse relacionamento eterno de amor, no qual eu e você fomos inseridos pela graça maravilhosa do Senhor. Hoje eu e você nos tornamos participantes dessa família, dessa aliança bendita que existe no seio, no coração da própria Trindade. Nós fomos enxertados, nós fomos colocados nesse próprio relacionamento de amor de Deus. E isso é algo maravilhoso. Nós só podemos entender a nossa salvação, irmãos. Nós só podemos entender de onde que flui o fato de nós hoje termos essa esperança bendita
de que nós estaremos para sempre com o Senhor, se nós entendermos quem é o nosso Deus. É daí, é desse relacionamento da Trindade entre Pai, Filho no Espírito Santo, que flui tudo que há de bom para a gente. A nossa salvação, a nossa identidade, tudo isso vem do fato de Deus ser um Deus de amor, que vive eternamente nesse relacionamento. E nós somos bem-aventurados, porque nós somos inseridos, nós somos colocados dentro desse relacionamento de amor por causa da cruz, por causa da graça do Senhor Jesus Cristo, que foi demonstrado daquela maneira tão dura, tão difícil, morrendo na cruz, mas que hoje nos garante essa esperança de nós eternamente sermos ovelhas dele e sabermos que das mãos do Senhor ninguém pode nos arrebatar. Amém? Amém. Vamos baixar nossas cabeças e falar a esse Deus de amor.